Bora lá, que bom que tu veio. Eu tava te falando sobre o futuro do pretérito, que expressa algo que ocorreria se uma condição fosse atendida, que ele indica uma incerteza, que ele indica uma cordialidade. Então, na incerteza, por exemplo, eu poderia dizer: você faria isso mesmo? Note que isso é uma dúvida, isso é uma incerteza. Mas eu uso o futuro do pretérito. Cuidado para não confundir com o pretérito imperfeito, porque uma coisa é fazia e outra coisa é faria. O futuro do pretérito trabalha com essa coisa ria. E o pretérito imperfeito é ia. Tem um abismo de diferença. Legal? Mas eu ainda quero a ideia principal. Diz Freud, para que todos aprendam: nós poderíamos, não vamos, nós poderíamos ser muito melhores. Olha a condição: se não quiséssemos ser tão bons. Eu te condiciono e digo: nós não vamos ser melhores. Por quê? Porque uma condição não é atendida. Essa é a treta que tu tem que estar ligado. É isso que tu precisa estar ligado. Nós poderíamos ser, nós não vamos. Porque isso expressa algo que ocorreria se uma condição fosse atendida. Esse cara é o futuro do pretérito do indicativo. E já vou te adiantar para o futuro, que é daqui a pouco. Esse cara é o pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito imperfeito subjuntivo indica uma condição que não é atendida. E o futuro do pretérito indica algo que ocorreria se a condição fosse atendida. Eles são brother. Nós vamos pensar neles no futuro. Diz lá o Caio Fernandebrel, ele diz a seguinte frase. Olha que bonito. Diz ele assim: poderíamos casar, teríamos um apartamento, tomaríamos café, discordaríamos, não arrumaríamos a cama, a geladeira seria, adiaríamos o despertador, sentaríamos na sala de pijamas, sairíamos para jantar no dia de chuva e chegaríamos encharcados, nos beijaríamos, você pegaria no sono. Eu riria sem motivo e você perguntaria por quê. Eu não responderia, saberíamos. Olha o que o cara tá te dizendo. Que ideia isso te passou? Isso vai acontecer? Não. Por quê? Porque o preço que se paga por nunca ser amado, amante não tem. Tá, bobagem. Olha só. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui é que ele tá dando coisas que nunca vão acontecer. Ele tá dizendo: cara, seria muito legal, nós poderíamos casar, nós teríamos, tomaríamos banhos, arrumaríamos. Não vamos. Porque isso é o futuro do pretérito. Expressa algo que ocorreria se uma condição fosse atendida. A condição é: a gente não vai ficar junto. Então, pretérito, futuro do pretérito. Legal? Esse cara vale a pena a gente estar dominando, hein? Esse cara e o pretérito imperfeito, tu tem que dominar. E aí, amiguinho, ó, chegamos no subjuntivo. O que tu tem que manjar do subjuntivo? Puxa uma seta aí pra mim. Vamos anotar 3 coisas. Primeira delas, dúvida. Não é pra dizer eu tenho, Zé, é só pra anotar. Dúvida. Anota aí pra mim também, vai dar certo. Hipótese. Hipo abaixo da tese. Hipótese não é tão importante assim. Dúvida, hipótese, incerteza, brother. Porque olha só, se o indicativo é a certeza, o subjuntivo é a incerteza. Então, um vai ser o oposto do outro. Lembra que o indicativo só tem só. O indicativo tem 6 tempos. O subjuntivo só tem 3. O presente do subjuntivo expressa um fato atual exprimindo uma possibilidade, um fato hipotético, claro, porque ele é uma dúvida. E a manha tá aqui. Eu vou fazer um quadrinho aqui, ó, que tu pode fazer em qualquer lugar. Eu vou fazer aqui porque é uma parte em branco que eu achei. E vou anotar assim, subjuntivo. Esse subjuntivo, ele tem um presente
ele tem um pretérito imperfeito e ele tem um futuro. Tá, e daí? E daí que funciona assim, ó. O presente começa pelo quê? Mas, ó, cabeção, na conjugação. Eu conjugo o verbo com o que na frente? Que eu, que tu, que ele. Eu conjugo com o quê? O pretérito imperfeito tem o se. Se eu, se tu. E o futuro vai ter o quando ou o se. Então a treta é essa. Eu conjugo os caras com aquele começo. Que eu, tananã, que tu, tananã, que ele, tananã, se eu, tananã, se tu, tananã. Entendeu a lógica? Essa é a lógica. Beleza, vamos lá então. Diz o Luan Santana. Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim, sem graça. Meu Deus, olha só. Ele diz assim: se eu olhasse para essa aula, te liga aqui, acorda aqui só um pouquinho. Se eu olhasse para essa aula para as conjunções, eu pensaria assim, mesmo que me dá uma ideia de quê? De concessão. Então a lógica é, mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça um outro cara, eu vou estar te esperando. Qual é a lógica da frase? Se o cara não cai na se a mina não cai na cantada, se a mina não tá nem aí pro cara, o cara vai estar esperando, é claro que não, pessoal. Mas ele vai. Ele quebra a lógica, isso é uma concessão. Beleza. Agora olha pro verbo. Como é que eu sei que isso aqui é presente do indicativo ou presente do subjuntivo? O presente do indicativo, o primeiro, aquele que a gente viu, é o clássico que a gente aprendeu no colégio. Então eu vou pegar o verbo cair e vou conjugar no presente do indicativo. Eu caio, tu cais, ele cai, ele cai. Lembra que o você é igual a ele. Ele cai. Não. Então vou conjugar agora o presente do subjuntivo, com o que na frente. Que eu caia, que tu caias, que ele caia. E é isso que eu quero te mostrar. Tu conjuga o presente do indicativo com o que na frente. Vamos fazer o outro lá. Conhecer. Eu conheço. Ele conhece. Não é. Que eu conheça. Que ele conheça. Entendeu a sacadinha? Eu tô conjugando esse cara aqui, ó, pra ver se ele é o presente do in ou do sub. O do sub começa com o que na frente. É isso que eu queria que tu soubesse. Então não é à toa que ele tem um que na frente. Ah, entendi, Zambelli. Sempre que tiver o que na frente é... Calma. Porque olha a frase do Luan Santana. Talvez você tenha deixado eu ir para ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para poder continuar, juntando forças para falar que eu volto. É só você sorrir. Que eu volto. É só fazer assim que eu volto. Jesus, tá? Que é um mendigo. Mas olha só. Talvez você tenha deixado eu ir. O que eu quero te mostrar nessa frase? Eu tenho. Eu tenho é o presente do indicativo. Eu tenho é agora. Agora, que eu tenha... Tá aqui o cara. Que eu tenha. Aí tu vai dizer, tá, mas não tem o que na frente, Zambelli? Perfeito. Mas o que tem na frente que me garante que isso é subjuntivo? Dúvida, incerteza, possibilidade. Lembra que subjuntivo é dúvida. Legal? Olha a frase de baixo ali, ó. Pra não ser música. De repente, tu, mas eu não aguento essas músicas. Então olha uma frase normal. Diz assim: eu só quero que ela retorne pra mim. Então eu vou separar os verbos. Ó. Eu só quero que ela retorne pra mim. Que ela seja a minha namorada. Acho que a vibe da apostila é sofrência, né?
Então, a CESP vai me perguntar assim, ó, meu, essas frases aqui, esses verbos destacados aqui, eles estão no mesmo tempo e no mesmo modo? Eles estão no mesmo tempo e no mesmo modo verbal? E aí o cara vai dizer, tudo igual, Zambelli. E a resposta vai ser, no. Por quê, brother? Porque olha só, o primeiro verbo é o presente do indicativo. É o clássico, é o do colégio. Eu quero, tu queres, ele quer, eu quero. Agora, no retornar, eu digo, eu retorno, tu retornas e ela retorna. Não é a mesma coisa. Tu tá vendo que no retorne eu conjugo com o que na frente? Que eu retorne, que tu retornes, que ele retorne. Então, se a CESP me perguntasse se esses três verbos destacados aqui nessa frase estão no mesmo tempo e no mesmo modo, nós diríamos não. Olha a outra. Verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Agora, que eu seja. E é seja, né? Não é seja. Que eu seja. Que tu sejas. E que ele seja. Seja. Legal? Isso é subjuntivo. Eu conjugo com o que na frente. Em alguns momentos, nós vamos ter o que. Em outros momentos, como aqui, ó. Ali onde eu estou riscando, ó, em volta do que eu estou riscando. Em outros momentos, a gente não tem o que. Mas aí a gente tem uma outra palavra que vai dar essa ideia de dúvida, de incerteza. Legal? É isso. Tam, tam, taram, tam, taram, tam, taram. Chegamos no queridinho. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Destaca esse cara aí pra mim. O que é o pretérito imperfeito do subjuntivo? É o cara que a gente conjuga com o C na frente. Legal, mas não basta conjugar com o C na frente. Tu tem que ver a estrutura do verbo virar CC. É isso aqui que tem que aparecer no teu verbo. Então, olha só. O pretérito imperfeito do subjuntivo expressa um fato passado que depende de um outro fato passado. Ele é o brother, ele é o Batman, ele é o Bebeto, ele é a loira do Tchan. Ele é sempre uma dupla do futuro do pretérito. Então, olha só. Diz lá uns caras chamados Bruninho e Davi. Aí eles têm uma teoria. A teoria de Bruninho e Davi é: se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio, a mulherada tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. O que esqueceram de contar para Bruninho e Davi é que eles têm que adaptar o verbo. De repente, menos balada e mais escola, né? Por quê? Porque no momento que eu usar um pretérito imperfeito do subjuntivo, se for CC, se estudar CC, se comprar CC, o paralelo dele não pode ser ava, tem que ser estaria. A mulherada estaria em casa. Se namorar fosse bom, eu viveria no cinema e não estaria na balada. Tu entende que a pegadinha é essa? Talvez essas músicas não estejam legais. Eu vou mostrar uma música infantil pra vocês. Tem uma música infantil que o cara diz assim, ó. Se essa rua fosse minha. Te dá conta. Não é. Se ela fosse minha, ela não é minha. Então eu te dou uma condição que não é atendida. Repara na letra. Se essa rua fosse minha, eu temos um problema. Porque na vida as pessoas dizem que eu mandava. Mas ava é pretérito imperfeito. Então o que eu quero te mostrar é que não importa. Pode aparecer o uria e depois o CC ou CC uria. Diz a música. Se essa rua fosse minha, eu mandaria ladrilhar. Por quê? Porque eu te dou uma condição que não é atendida, e essa condição se chama pretérito imperfeito do subjuntivo, se for CC. E o paralelo é o futuro do pretérito do indicativo, que é uria.
eu mandaria, eu viajaria. Muito legal, hein? Fica ligado nisso. Quer ver, ó? Olha que bonito. Na frase do Freud, que a gente viu agora há pouco. Acho que era... Aqui, ó. Misturei Freud com Bruninho da Via pra fuder, né? Olha aqui, ó. Mandaríamos. Esse cara é o futuro do pretérito do indicativo. Quem é o paralelo dele? CC. Entendeu? O CC é o paralelo do iria. Essa é a lógica. Tá? Uma vez... Nem sei se eu devo contar isso, mas eu vou contar. Uma vez eu tava numa festa. E aí... eu não tenho muita vergonha pra dar aula, mas nas festas eu sou bem envergonhado. E aí eu tava afim de uma guria. E aí a guria nem me olhava, né, meu? E aí eu pensei, eu vou ter que ir lá falar com ela. Aí eu cheguei pra falar com ela, e papo vai, papo vem. E aí, em dado momento, ela me larga a seguinte frase. Olha, se eu pudesse, ficava contigo. Olha a frase. Diz ela assim pra mim. Se eu pudesse, eu ficava contigo. Eu até agradeci que ela não podia. Porque eu pensei, Jesus, como é que eu vou beijar essa boca que não sabe fazer um paralelismo verbal, Jesus? Se ela usou o CC, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo, o paralelo não pode ser ava. O paralelo tem que ser ficaria. Legal? Olha, ficaria contigo se eu pudesse. Se eu pudesse, ficaria. A ordem dos catetos não interfere na bissetriz ali. Não importa quem vem primeiro. Só importa que eles fiquem juntos. CC junto com uria. Essa é a lógica que a gente tem. Legal? Olha lá a Maiara e a Maraísa cantando. E na hora que eu te beijei. Isso aqui já aconteceu. Isso aqui é pretérito perfeito. Foi melhor do que eu imaginei. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. E aí é drama. Se eu soubesse ser... Tinha... Não. Se eu soubesse, teria feito antes. Entendeu? Porque ela dá a condição. Olha, se eu soubesse. Então a condição não é atendida. Então, futuro do pretérito é a dupla desse carinha. Legal? Muito legal, espero que esteja fazendo algum sentido aí pra ti. E aí agora nós vamos falar do futuro do subjuntivo. Tá terminando, esse é o último tempo. Jesus! São os últimos tempos, né? A última aula. Agora hoje é a formatura no português. Vem comigo. O futuro do subjuntivo é o tipo do cara que não fede e não cheira. Ele começa pelo quando. Mas ele pode começar pelo C também. E aí tu vai dizer, Zambelli, mas se o cara começa pelo C, eu não posso me atrapalhar? Não, porque o pretérito imperfeito, aquele que também começa pelo C, ele faz do verbo CC. E o CC não aparece aqui no futuro, então relaxa. É evidente que ele dá uma ideia hipotética, né? Então, diz lá Marília Mendonça. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Ó, rotina. Vai tentar abrir a porta desse amor. Ó, o futuro. Quando eu tiver jogado a chave fora. Aí tu entende que a prova pode me perguntar assim, ó. Dá pra trocar esse quando por se? Olha o detalhe. Não sem prejuízo para o sentido, porque o sentido vai mudar, né? Quando é tempo, se é condição. Mas ela pergunta assim, ó. Dá pra trocar sem prejuízo para a correção do bagulho? Pra correção do bagulho? E aí tu vai dizer, dá. Por quê? Porque quando e se introduzem o futuro do subjuntivo. Oh, muito legal, velho. Essa é a pergunta da prova. A prova não entra no mérito se tu sabe conjugar o cara, se tu tá ligado. Não é isso que vai cair na prova. A pergunta da prova é: se eu trocar o quando pelo se, eu mantenho a correção, não o sentido, a correção, e aí tu vai dizer sim,
Porque o futuro do subjuntivo começa por quando ou por se. Se eu tiver jogado a chave fora, evidentemente é uma condição. Quando eu tiver jogado a chave fora, é uma relação temporal. A semântica muda, mas a correção permanece. Diz lá o carinha, o Matheus e o Cauã. Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúmes. Ó, o futuro. Uma possibilidade futura. Lembra que a subjuntiva é possibilidade, né? Quando sua sensibilidade identifica o perfume, isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de duas metades, a rosa e o beija-flor. Jesus, só eu que não ganho dinheiro, velho. Ó os caras, amor, flor, dor, louvor. Caralho, velho. Tá, mas vamos lá. Quando chorar de saudade, ele não tem certeza se isso vai acontecer. Isso é uma possibilidade futura. E existe isso, tá? Eu insisto, desses 9 tempos verbais, tu tá muito perdido aí, tu... Jesus, Ambélio, eu não sei nem pra que lado correr. Se você não sabe pra que lado correr, eu destaco a seguinte ideia. Indicativo. Tu tem que saber 3 tempos nesse indicativo. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro do pretérito. Tu tem que dominar esses caras. E no subjuntivo, tu tem que dominar o pretérito imperfeito, tá? Metade da matéria tu tem que dominar, que são esses caras. Esse aqui cai direto na CESP. Esse aqui cruza com esse, ó. E esse aqui é o Coringa. São os caras que tu tem que dominar, são os caras que tem mais chance de cair. Belezinha? Vai dar certo, hein? Oxe, legal, vai ser muito legal. Aí aqui eu vou dar uma pulada na parte do imperativo, vou deixar o próximo bloco, mas eu quero te mostrar essa tabelinha dos concursos. O que acontece na tabelinha dos concursos? Esses verbos trabalham da seguinte maneira. Esses verbos e seus derivados, tipo ter, manter, conter. Estes verbos e seus derivados, eles vão se transformar em tiver, mantiver, contiver. Jesus, né? O ver vai virar vir. E os seus derivados também, tipo antever. Antever. Então, vira vir. O vir vai virar vier. E seus derivados também, convir, por exemplo. O por, de dispor, vai virar dispuser. Então, olha só que lindo que acontece aqui. Se você dispor de tempo, estude. Olha só. Qual é o rolo que está acontecendo nessa frase? Essa frase não dói no ouvido. O que dói no ouvido é isso aqui, ó. Ele é subjuntivo. Porque se você é uma possibilidade. Então, essa possibilidade vai transformar o dispor em dispuser. Então, se você dispuser de tempo, estude. Entendeu o rolo? Porque ele é derivado de por. E todos esses derivados precisam se transformar. Olha só, fica aqui, fica aqui. Eu digo assim, ó. Passarei. Se eu mantiver a calma. Entendeu o rolo? Então passarei se eu mantiver a calma. E aí a prova poderia me perguntar assim, ó. E se eu trocar passarei por passaria? Se eu trocar passarei da linha 9 por passaria, lembra da dupla duria? Então, passarei se eu mantiver. Passaria se eu mantiver CC. Esse é o detalhe. Ria CC. E ó detalhe também, né, que eu quero que tu entenda, ó. Não vira ter, vira tiver. Então, eu digo assim, se isso me convier, farei.
Se isso me convier, porque ele é derivado de vir, e os derivados de vir viram vier. Agora, se isso me conviesse, faria. Por quê? Porque aí a gente cruza uria com o CC. Legal? Difícil, né, meu? Difícil a parte. Mas eu preciso que tu domine esses verbos aqui. E a ideia dos tempos verbais. Eu acho que a questão da CESP da nossa prova vai ser bem mais acessível do que isso. Mas essa matéria de verbos, ela se cruza com muitas outras. E é importante a gente dominar os tempos dos verbos, o que eles querem dizer e as grandes terminações. Legal? No próximo bloco, então, eu vou falar de imperativo, que é uma matéria que cai pouquíssimo na CESP, mas eu quero te mostrar, porque afinal está no nosso edital. Estamos na reta final, hein? Não desiste, parabéns pela tua dedicação. Só os fortes sobrevivem e eu tenho certeza que tu é um forte. Tamo junto.